Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Graça e paz, igreja. Abramos a palavra de Deus no capítulo da sequência da nossa série de exposições nos domingos pela manhã, que está em Êxodo, capítulo 24. Nós leremos até o versículo 11. Hoje nós falaremos sobre o sangue da eterna aliança. Êxodo 24, de 1 a 11, esse é o título da nossa mensagem, o sangue da eterna aliança. Na verdade, esse é um dos princípios, ou uma das verdades, ou das realidades espirituais de que esse texto fala. Porém, ele é central no texto, porque ele é o que sela a aliança. Nós vamos ver que depois de entregar as palavras da aliança ao povo e de escrevê-las, Moisés sela essa aliança com sangue e vamos compreender o que está envolvido nisto e as implicações para a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 24, de 1 a 11, a aliança de Deus com Israel. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. Tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas as palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Amém. O nosso irmão Joelson já orou pela mensagem, e eu quero então já iniciar, não é? E eu queria começar relembrando, meus irmãos, o que nós vimos na semana anterior, no capítulo 24, quando o Senhor Deus faz algumas promessas e traz algumas advertências. Nós vimos que o título da nossa mensagem foi Provisões da Nossa Jornada. E nós vimos particularmente duas provisões que o Senhor promete dar para que o povo chegasse em segurança à terra. Deus não promete para eles uma jornada tranquila, sem percalços, sem obstáculos. Pelo contrário, a terra onde eles vão morar, que o Senhor Deus lhes deu, tem guerreiros, tem inimigos que vão tentar resistir, mas o Senhor garante pelo menos duas provisões nesse texto. Primeiro, a presença e proteção do seu anjo. Eu estou me referindo ao capítulo 23, de 20 a 33. O Senhor promete que o seu anjo, o anjo do Senhor, vai adiante do povo, vai guiar o povo, vai guerrear pelo povo e vai dar posse ao povo. Nós já vimos e falamos extensamente, não vamos aqui mencionar, mas nós argumentamos demonstrando que o anjo do Senhor é uma figura misteriosa na velha aliança, que se confunde com o próprio Senhor, que é mencionado de maneira intercambiável com o Senhor,
portanto, ele é uma pessoa divina, uma pessoa da divindade, e nós identificamos o anjo do Senhor como o Cristo pré-encarnado. A segunda provisão que o povo teria é a própria palavra do Senhor, através das advertências e promessas da aliança. O Senhor faz algumas advertências e o Senhor lhes dá algumas promessas, para que eles cheguem seguros a certas condições, ainda que é o anjo do Senhor que vai levá-los, protegê-los, guiá-los, eles precisam obedecer esse anjo, eles não podem se rebelar contra esse anjo, e eles precisam atentar para várias advertências que o Senhor faz. E nós aprendemos na mensagem anterior, então, que ninguém pode aceitar a salvação de Deus, a não ser que se renda ao Salvador enviado por Deus. E este é um dos grandes princípios que nós vimos. E, em segundo lugar, nós aprendemos que as provisões na jornada estão condicionadas à fé e à obediência. Porque essas provisões, no que diz respeito à palavra de Deus, elas são advertências que devemos obedecer e promessas nas quais devemos crer. Porque apenas a obediência serve como expressão desse novo relacionamento de dependência em Deus, que garante o seu desígnio e bênção para nós. Nós vimos que nossa obediência não é, antes de tudo, a uma lei escrita, embora isto não possa ser excluído, mas é ao Deus a quem estamos unidos, por meio de Cristo para sempre. E nós concluímos a mensagem anterior ressaltando que as promessas de Deus ao seu povo foram as mesmas promessas de Jesus aos seus discípulos. Por exemplo, em João 14, versos 21 e 23, quando ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, também o amarei, e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, Deus quer ter conosco um relacionamento pessoal, mas Ele estabelece os parâmetros desse relacionamento na sua palavra. Quanto mais cremos na sua palavra e quanto mais a obedecemos, tanto mais caminhamos com Deus de maneira íntima e pessoal. Pois bem, entrando no capítulo 24, então, esse capítulo, meus irmãos, é uma transição entre a aliança, que agora vai se encerrar, as palavras da aliança vão se encerrar, e ele é uma transição entre a aliança e as instruções do Senhor para a construção do tabernáculo. Observe que no capítulo 25, claramente no nosso tradutor colocou o título Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. E desde o capítulo 25 até praticamente o capítulo 40, com alguns interlúdios, você vai ter exatamente o Senhor Deus preparando a sua morada. Eu preciso que você lembre que nós propomos uma divisão que a maioria dos estudiosos propõe, do livro de Êxodo em 3 grandes blocos. O primeiro bloco nós intitulamos Redenção. Ele mostra a preparação e a libertação do povo do Egito, com grandes feitos de livramento. Ele se encerra ali por volta do capítulo 15. Na verdade, ele vai até o 18, mas o grande clímax dele é aquele cântico de Moisés, quando ele canta a salvação do Senhor. O segundo bloco, que começa no capítulo 19 e vai terminar agora aqui nesse trecho que nós estamos lendo, ele, na verdade, é o que nós chamamos de aliança. Deus leva o seu povo até o Sinai e por mais ou menos um ano, entre 1 e 2 anos, o Senhor entrega para Israel as palavras da aliança, da lei. É uma aliança da lei e uma aliança de graça. Nós já vimos que a aliança da lei não é uma aliança baseada nas nossas obras, mas na graça do Senhor Deus. O Senhor Deus dá a lei depois de libertar o povo. Nós mostramos isto ao longo da exposição. Então você tem esse período em que Deus, tendo libertado um povo, Ele então agora vai estabelecer uma aliança para que esse povo seja seu próprio povo e Ele seja o Deus desse povo. E o terceiro grande bloco começa exatamente no capítulo 25, que nós resumimos na palavra habitação. Deus que libertou o povo, que fez uma aliança com o povo, tornou o seu povo de propriedade particular, agora vai habitar no meio desse povo e por isso ele ordena a construção do tabernáculo. Então esse capítulo ele é exatamente uma transição entre o segundo e o terceiro, entre a segunda e a terceira sessão. Porque antes de preparar o lugar da sua habitação,
entre o povo, o Senhor precisa sancionar ou confirmar a sua aliança com uma confirmação que tanto é formal e jurídica, como também é litúrgica. Então, o Senhor, aqui nesse texto que nós estamos lendo, ele consiste no Senhor sancionar a aliança por uma confirmação formal e jurídica e num contexto litúrgico, isto é, num contexto de culto. Você deve lembrar, desde o capítulo 19, que aquele lugar, aquele monte foi feito pelo Senhor em um templo. O Senhor baixa lá, eles estão num templo que o Senhor estabeleceu ali. E essa aliança também ela é confirmada num contexto não só jurídico, formal, litúrgico, mas também sacramental, como nós vamos ver. E em que consiste essa confirmação da aliança? E aqui já adiantando, talvez eu fale com palavras um pouco diferentes, mas adiantando os pontos da nossa mensagem. Essa confirmação da aliança, ela consiste, primeiro, numa convocação solene para se aproximarem do Senhor. Então, a primeira verdade que vai aparecer aí é uma convocação, você vai ver no verso 1 e no verso 2, uma convocação solene para se aproximarem do Senhor. Em segundo lugar, você vai ter a leitura da lei e os votos de obediência de Israel. Então, na verdade, eu diria que seria a proclamação da lei, seria melhor dizendo, no primeiro momento, e depois a leitura. Porque há dois momentos aqui, um de proclamação. Então, a proclamação da lei e os votos de obediência ao povo que responde. Terceiro, nós vamos ter nesse texto um culto solene por meio de holocaustos e sacrifícios pacíficos. Um culto solene. Em quarto lugar, você vai ter a aspersão do sangue como selo da aliança. Então, Moisés asperge o sangue sobre o povo e sela a aliança. E quinto e último, você vai ter, coroando esse momento, um encontro pessoal com o Deus da aliança. O que nós percebemos nesse parágrafo, meus irmãos, é uma ênfase no relacionamento pessoal e íntimo entre o Senhor e Israel. E temos muito para aprender sobre o relacionamento pessoal e íntimo que o Senhor Deus quer ter conosco, sua igreja. E este relacionamento, entre o Senhor e Israel, representado pelos seus líderes e mediadores, é um relacionamento no qual eles vão desfrutar do cumprimento da promessa que Deus fez lá em Êxodo 6:7. O Senhor disse, olha, eu vou tomar vocês, eu vou libertar vocês do Egito, eu vou levar vocês a uma terra de descanso. E o auge dessa promessa não é a terra, não é o fruto da terra. Entenda isso. Não são as riquezas da terra. O ápice do desfrutar da bênção do Senhor é o povo ter Deus habitando no meio deles e ter comunhão com esse Deus. Como nós lemos no Salmo 16, Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. E ele diz, caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança, Tu és a porção da minha herança e o meu cálice, Tu és o arrimo da minha sorte. Davi está falando em termos de terra ali, ele usa a figura da terra. Tu és a minha terra, Tu és o meu descanso, Tu és o meu tesouro, Tu és a minha herança. O povo iria desfrutar dessa comunhão íntima com o Senhor. Meus irmãos, eu preciso ainda dizer que, de uma certa perspectiva, em termos de figura, o que nós temos aqui é o casamento do Senhor com Israel. O que nós temos aqui é uma cerimônia nupcial, na verdade. Este é exatamente o momento do casamento entre o Senhor e Israel. Deus redimiu sua igreja, lembremos-nos que Israel é a igreja da velha aliança, e agora ele vai desposá-la. Essa é a ideia. Esta aliança é eterna e precisará ser lembrada continuamente para que eles nunca esqueçam a quem eles pertencem. Deus os liberta, Deus os leva para o Sinai com grandes obras, com grandes milagres e prodígios. Você lembra, o monte está fumegando, há trovões, há relâmpagos, há uma voz como de trovão, há uma espessa nuvem luminosa, que só Moisés, diante da qual só Moisés se aproxima. É todo esse contexto.
E nesse contexto agora o Senhor acabou de dar as 10 palavras, lembra que a palavra mandamentos não ocorre, a gente fala 10 mandamentos porque eles estão em forma de mandamentos, mas no original são as 10 palavras, por isso que diz aqui no verso 3, que veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras. Ele está se referindo primeiro aos 10 mandamentos, depois aos estatutos, que são aplicações casuísticas, não é? Desses mandamentos, como nós vimos ao longo de toda a exposição. Mas o que está acontecendo aqui o Senhor está selando o casamento com a sua noiva. Mas de uma outra perspectiva, nós temos aqui também um ambiente de culto. Você lembra que na exposição de Êxodo 19, de 8 a 25, intitulada Fogo Consumidor, nós já aprendemos que ao baixar o monte, Deus fez daquele lugar o seu santuário, onde ele vai habitar por 1 ano. E lembre, depois desse momento da aliança, o povo vai peregrinar agora até a terra. Então é por isso que no capítulo 25 ele diz: agora eu vou casar com vocês e eu quero que vocês providenciem uma habitação para mim. Eu quero que vocês façam a minha barraca para peregrinar com vocês. Essa é a figura. Ele vai caminhar com a sua noiva. Então, Deus faz desse lugar um santuário e ele habita ali por 1 ano, preparando os filhos de Israel para serem um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ali também vimos princípios que, além de os prepararem para a entrega da lei, da aliança, também vão instruir o povo de Deus sobre o culto. Aqui, meus irmãos, na conclusão da aliança, esse fato é reforçado, visto que na etapa seguinte Moisés vai receber instruções para a edificação do tabernáculo, onde a mesma nuvem de glória que pousou sobre o monte vai habitar. A nuvem de glória vai repousar sobre o Santo dos Santos, e onde será oferecido culto ao Senhor, agora com todos os seus ritos e sacrifícios ordenados por Deus através de Moisés. Aqui o que nós temos, meus irmãos, é antecipadamente a mesma disposição que mais tarde terá o tabernáculo. Rapidamente, só confira comigo. Um altar é edificado ao pé do monte. Diz aqui no verso 4. Um altar é edificado ao pé do monte, onde sacrifícios precisam ser oferecidos. Primeiro o Senhor convida Moisés, Arão, seus 2 filhos, primeiros filhos, os mais velhos, e 70 anciãos. Mas antes dele subir, ele tem que preparar um altar, ele tem que oferecer sacrifício, porque ele não pode se aproximar de Deus sem que sangue seja derramado. Veja, exatamente antes que Moisés e eles subam ao Senhor, do mesmo jeito, no tabernáculo também, quando se entrava no átrio, o primeiro utensílio, em frente ao tabernáculo, é o altar. O sacerdote não pode entrar sem que haja sacrifício. Outra comparação, outro paralelo: o povo deve adorar de longe, enquanto mediadores se aproximam em escala crescente de proximidade, Arão e seus filhos com os anciãos no meio do caminho, e Moisés, apenas ele no cume do monte. Assim como no tabernáculo, os ofertantes só entravam até o átrio e o altar do holocausto, enquanto os sacerdotes adentravam o santuário, e somente o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos 1 vez por ano. Esta é uma grande lição para nós, porque o que nós aprendemos aqui tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, mas também com um culto. Nós aprendemos aqui que o culto, e isto que estamos fazendo aqui agora, é uma celebração contínua e constante da nossa aliança com o nosso Deus e com o nosso noivo, Jesus Cristo. Dentro desse contexto histórico-cultural, e nessa estrutura literária apresentada, que eu coloquei aqui, nós podemos aprender sobre a aliança entre nós e Deus, sobre como nos relacionamos com Ele, como celebramos a sua glória e como o adoramos. Nós, de novo, vamos ver alguns aspectos que nós praticamos na vida, mas que têm início no culto. E quais são esses aspectos? E aí eu vou de novo voltar às divisões que eu já antecipei. Em primeiro lugar, nós vemos nesse texto uma solene convocação. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem, uma solene convocação. Veja os versos 1 e 2. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe
Só Moisés chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Primeira palavra do Senhor é uma convocação. Moisés sobe, mas eu vou te dizer quem vai subir. Você não vai subir sozinho, mas você vai subir com uma representação da liderança. Arão, que mais tarde será ordenado sacerdote, seus 2 filhos mais velhos, Nadab e Abiú, que infelizmente sofrerão uma tragédia por conta da sua irreverência, mas aqui ainda estavam vivos, e 70 anciãos, e você sabe que o número 7 e seus múltiplos, na cultura hebraica, ele representa plenitude, perfeição, completude. Então, esses 70 anciãos, ou 70 presbíteros, fazendo uma atualização, porque é a mesma palavra, eles representam toda a congregação. A congregação está subindo à presença de Deus, representada por essa liderança, e tendo Moisés como principal mediador. E nós temos aqui, nessa solene convocação, vários princípios que nós aprendemos sobre o culto. Primeiro, princípio dentro desse grande ponto, primeiro subponto, Deus chama seu povo a um relacionamento pessoal. Deus está dizendo, eu quero que vocês se aproximem, eu quero ter intimidade, eu quero que vocês provem da minha presença, que vocês desfrutem da minha presença. Mais uma vez aqui, nós vamos verificar, meus irmãos, que todas aquelas estipulações da lei não são um código impessoal. Nós não obedecemos a lei pela lei em si, mas pelo que ela nos comunica sobre quem Deus é. As estipulações da lei, elas foram sancionadas como parâmetros do relacionamento pactual entre Deus e o seu povo. É por isso que o crente na nova aliança ama a lei. Nós não temos a visão dispensacionalista, de que aquela época era a época da lei e agora é a época da graça. Nós entendemos que desde que Adão caiu, em todo o trajeto Deus se relacionou com graça, mas essa etapa da lei, ela é um momento para nos ensinar como nos relacionarmos com Deus. Ou seja, o relacionamento de aliança, esse é o ponto. O relacionamento de aliança é o contexto primordial da lei. A aliança suplanta a lei na sua importância. Já aqui, eu não estou falando agora, não. Naquela época, a aliança suplanta a lei. O que Deus quer é um relacionamento pessoal. E o que é a lei? A lei é a externalização objetiva da vontade de Deus. Que nos relacionamentos anteriores de aliança, com Noé, por exemplo, e com Abraão, era revelada subjetiva e internamente. É aqui que Deus faz escrever a sua lei, para que nós entendamos. E na nova aliança, esta mesma lei é inscrita nos corações. Este é o progresso da revelação e da aliança. Então Deus está chamando o seu povo a um relacionamento pessoal na sua convocação. Segundo subponto, Deus estipula o modo como eles devem se aproximar. Deus quer ter um relacionamento íntimo com o seu povo, mas esse relacionamento não é o povo que dita. Não é a noiva que dita, é o noivo. Ele diz, olha, eu quero vocês perto de mim, mas eu exijo certas condições para que isso aconteça. Então não é simplesmente, olha, você é o centro de Deus, como diz certos coachings por aí, né? Você é o centro de Deus, de Deus você é o centro. Não é isso. Deus é o centro. Somos nós que precisamos dele. E ele nos ama e ele quer compartilhar a sua graça, a sua bênção e até os seus atributos comunicáveis conosco. Mas ele estabelece os termos dessa aliança. Veja que ele diz que vocês devem subir. Ele diz quem deve subir, o número de pessoas que devem subir. E ele diz, e adorai de longe. Como vocês devem adorar? Adorai de longe. Ele estipula isso para eles. E diz mais, só Moisés se chegará ao Senhor. Somente Moisés vai chegar mais perto. Os outros não se chegarão. E o povo nem vai subir, nem vai passar do sopé do monte. Então Deus estabelece, meus irmãos, o culto é sim um momento para eu e você desfrutarmos da comunhão com Deus por meio de Cristo. Mas ele não é algo que nós realizamos ao nosso bel prazer.
Eu estou com vontade de pular, eu vou pular. Eu vou cacarejar. Eu vou cair. Sim, tem lugar que tem gente que cacareja. Não tenha, eu estou falando sério. Eu vou cair. Eu quero rir. Não, não é assim. Deus estipula o modo como ele deve ser adorado, como ele deve ser desfrutado. Terceiro subponto, Deus exige um mediador. Nessa convocação, Deus estabelece um mediador. Observe comigo no verso 2, que o povo não poderia passar o limite do pé do monte. Porém, mesmo os que subiram com Moisés, deveriam subir somente até certa altura. E deveriam adorar de longe, diz o verso 1. Deus alegra-se em que o seu povo se aproxime dele, meus irmãos. Mas ele sabe que por causa do pecado, a sua santidade pode nos destruir. A sua ira é inerente ao seu caráter. Ele não pode deixar de punir o pecado. Então, eles precisam de um mediador. E, em certo sentido, os que sobem com Moisés cumprem uma função mediadora ao representar o povo, mas somente Moisés, mais tarde, poderá subir ao cume do monte, onde se encontra a nuvem de glória, como diz o verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Por um lado, meus irmãos, essa ordem divina, ela ressalta o caráter da velha aliança e desse momento específico da história da salvação. Há uma mensagem implícita que o autor de Hebreus vai captar. Qual é a mensagem aqui? Adorai de longe. O caminho do santo lugar ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O autor de Hebreus, ele fala isso lá em Hebreus capítulo 9, verso 6 em diante. Diz assim: ora, depois de tudo isto, assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo, ele está falando do lugar chamado santuário, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, que é o Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo o quê? Que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. E ele diz que esta é uma parábola para a época presente, para a nossa época, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficáveis para aperfeiçoar aquele que presta culto. Mas a mensagem que Deus está dizendo: olha, o caminho ainda não está aberto. Vocês precisam de um mediador. E vocês precisam ficar longe. Então, aqui o Senhor está dizendo, e aqui é para aquele contexto, essa mensagem implícita: o caminho do santo lugar ainda não se manifestou, enquanto esse tabernáculo continuar erguido. Lembre-se de que o tabernáculo será preparado em seguida. Por outro lado, essa ordem para adorar de longe levanta também no povo a expectativa da chegada de um mediador perfeito, que faria o povo adentrar a presença íntima de Deus, apontando assim para a nova aliança em Cristo. Como escreve na sequência da mesma passagem o autor de Hebreus. O verso 11 ele diz: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele, Jesus, entrou no santuário celeste, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Hoje, nós não precisamos ficar de longe, porque o sumo sacerdote dos bens já realizados adentrou o Santo dos Santos, e quando nós nos reunimos aqui agora para cultuar, nós somos o Santo dos Santos. A Bíblia diz isso: vós sois santuário de Deus, em 1 aos Coríntios 3, e a palavra traduzida por santuário ali é: Santo dos Santos, Deus habita em nós por meio do seu Espírito, porque Cristo é o nosso mediador. Mas Deus está já ensinando nesse momento que ele exige um mediador. Então você tem uma solene convocação. E aí vem então o segundo momento. O segundo ponto é a proclamação e o registro das palavras da aliança. Deus convoca o seu povo e Deus ordena que Moisés proclame, que Moisés refira as suas palavras. Veja o verso 3, veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor,
começando aqui com os 10 mandamentos, especialmente ele se refere às 10 palavras ou 10 mandamentos, e todos os estatutos, as aplicações casuísticas desses mandamentos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. O povo responde à palavra do Senhor. Note comigo, meus irmãos, portanto, que antes de obedecer à ordem, Moisés refere as palavras da aliança ao povo, que se compromete a cumpri-las. Há aqui um voto solene. Lembra, o casamento. O Senhor traz as palavras, os 10 mandamentos. O povo responde: nós vamos ser fiéis a essa aliança. Então o que você tem? Primeiro, a proclamação da palavra, não é isso que acontece no culto? A proclamação da palavra. A resposta do povo com votos de obediência. Quando nós cantamos, muitos dos cânticos que nós temos, que nós entoamos ao Senhor, todos eles são respostas àquilo que nós lemos. É por isso que no culto nós lemos a Escritura e em seguida, em resposta, nós cantamos e nós oramos. E esses votos de obediência funcionam na figura do casamento como um juramento entre os noivos. Moisés, então, escreve as palavras a fim de que seja um registro permanente da aliança. Veja no verso 7, ele diz que, no verso 4, diz que Moisés primeiro referiu as palavras, depois ele escreveu as palavras, e no verso 7, ele toma esse livro e ele o lê ao povo. Então você tem aqui os mandamentos, Moisés escreve as palavras. Por que ele escreve? Para que ele seja um registro permanente da aliança e do compromisso que ela sanciona. Observe que a palavra, preste atenção, ela é referida, ela é proclamada, ela é escrita e ela é lida publicamente. O que isto nos ensina? Que o culto e a vida que Deus requer devem ser permeados pela palavra, devem ser dirigidos pela palavra. É na palavra que nós nos relacionamos com Deus. Nós não temos condição de nos relacionar com Deus senão pela palavra. Você diz: mas o Espírito não habita em mim, pastor? Ele não me fala, mas como você pode identificar que o Espírito falou? É pela palavra, é pela revelação objetiva. Você pode sentir que Deus falou alguma coisa, é por isso que as grandes heresias nascem desse aspecto místico. Não, eu senti de Deus que eu devia agir assim, eu tenho paz no meu coração para agir assado. Não, é pela palavra. Deus fala ao nosso coração, mas quando Ele fala, Ele reverbera a palavra. Por isso, o nosso culto tem que ser permeado pela palavra. É por isso que nós começamos ouvindo a palavra, a proclamação da palavra, a solene convocação, e nós respondemos. O culto e a vida que Deus requer devem ser permeados pela palavra. Então aí você tem o terceiro momento, ou o terceiro aspecto, a solene convocação, a proclamação e o registro das palavras da aliança. E aí em terceiro você tem então um culto solene, com holocaustos e sacrifícios. Versos 4b a 7. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, primeira coisa que Moisés faz, ele erige um altar ao pé do monte. E depois ele constrói ou prepara 12 colunas de pedras mesmo, segundo as 12 tribos de Israel. Depois ele envia alguns jovens dos filhos de Israel. Alguns entendem que esses jovens são primogênitos, porque a Bíblia, ele diz numa lei que eles deveriam, uma lei anterior que já vimos, que eles deveriam consagrar os primogênitos. Esses jovens vão oferecer, possivelmente eles são da tribo de Levi, porque a gente vai ver que é a tribo que mais tarde vai ser escolhida para o sacerdócio. E eles vão oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos. Então, no que consiste esse culto? Vamos lá. Primeiro, esse culto consiste de um altar construído para Deus. É um altar. Para que esse altar? Para oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos. Eu preciso rapidamente explicar para você. O holocausto era o tipo de sacrifício em que o animal era totalmente queimado sobre o altar. Ele era colocado inteiro sobre o altar. E ele era queimado até virar cinzas. Nada era tirado para ninguém. Tudo era do Senhor. Quando o povo de Israel, ele vai
depois que eles preparam o tabernáculo, eles têm que oferecer todos os dias um holocausto pela manhã e uma à tarde. E no sábado, 2 pela manhã e 2 à tarde. Continuamente o altar tinha que queimar. E esse holocausto representa um substituto que está sendo consumido pela ira de Deus para que o povo não morra. Ele está sofrendo no lugar do povo de Deus para que o povo não morra. E é óbvio que isso aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. O holocausto também traz a ideia de consagração, a vida toda queimada, porque esse animal representava o crente. Então é como se o crente estivesse sendo, na pessoa do seu substituto, queimado para o Senhor. Então é também um sacrifício de consagração. Mas essa expressão sacrifício pacífico é importante, que é outro tipo de sacrifício. O sacrifício pacífico não era uma oferta pelo pecado, embora o derramamento de sangue traz essa ideia de expiação, mas o sangue, veja o que ele fez, ele pegou o sangue desses holocaustos e sacrifícios, no verso 6, metade deles os pôs em bacias, a outra metade ele derrama sobre o altar, que está queimando ali, e aquele sangue vai queimar, mas o ponto é que o sacrifício pacífico não era queimado totalmente. Ele era, na verdade, assado. E a gordura dele era oferecida para o Senhor. Ninguém podia comer. Só que o que sobrava disso, depois de oferecer a gordura, que era o melhor, esse sacrifício, esse animal assado era comido. Era um churrasco e eles comiam. O ofertante comia. É isso que eles estão comendo no verso 11. Eles viram o Senhor, viram a Deus e comeram e beberam. Então o sacrifício pacífico era algo que era uma espécie de refeição sacramental. E ele aponta, meus irmãos, na nova aliança para a ceia do Senhor. Você lembra que quando o Senhor está comendo o sacrifício da Páscoa, ele institui a nova Páscoa. Nós temos hoje, não um sacrifício real, porém de natureza simbólica, que é a ceia do Senhor, quando nós celebramos a aliança. Então, observe que o altar é erguido ao pé do monte. Lembrem-se também que o monte é um templo. E nesse templo, antes de se aproximar, então, Moisés precisa edificar um altar e sobre ele oferecer sacrifícios. É necessário que uma vítima substituta seja oferecida no altar. Não é possível aproximar-se de Deus sem um derramamento de sangue. Ele tem que derramar sangue no altar. E, de novo, o autor de Hebreus nos ajuda, porque ele é quem mais fala desses aspectos. Em Hebreus 9, 22, ele diz, com efeito, quase todas as coisas na lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Como já vimos na contextualização da nossa mensagem, esta será uma ordenança para o tabernáculo, onde teremos o altar do holocausto como o primeiro utensílio. O que Deus está ensinando aqui, queridos, é que eu só posso cultuar e permanecer na presença de Deus porque o cordeiro foi morto, porque o cordeiro foi oferecido. E aqui de novo nós vemos Cristo presente nessa mensagem simbólica. Eu só posso estar aqui porque Jesus, como sumo sacerdote, foi imolado, como cordeiro foi imolado, e como sumo sacerdote ele preside e ele intermedia esse culto. É por isso que você vai ouvir aqueles que oram, que são chamados para orar publicamente no culto, fazendo menção a isso. Senhor, nós estamos aqui e não somos consumidos, porque Cristo já foi oferecido, seu sangue foi derramado e nós podemos ter intimidade, nós não precisamos adorar de longe, porque Cristo morreu. Então você tem um altar que aponta para o sacrifício, sem o qual o culto não será aceito. Você tem, em segundo lugar, dentro ainda desse ponto, um memorial diante de Deus. Há um memorial. Então o culto lembra o sacrifício. O culto tem um memorial, 12 colunas que representam as 12 tribos de Israel. Ele ordena em seguida que alguns jovens ofereçam então esses holocaustos. O culto é um memorial, é isso que aprendemos. É por isso que nós temos que repetir a história da salvação. Talvez você já tenha vindo aqui ao culto e, puxa, mas é sempre repetitivo. Nós temos a primeira parte reconhecendo a presença do rei.
Nós temos uma segunda parte suplicando a misericórdia do rei. Nós temos uma terceira parte onde nós celebramos a glória do rei. Nós temos uma quarta parte onde nós ouvimos a palavra do rei e nós respondemos a essa palavra, e no dia da ceia nós celebramos a morte do rei. Mas isso é tão repetido, mas você já parou para lembrar e para pensar quantas vezes você esquece de coisas que você ouviu repetidamente? Talvez você não perceba isso, mas quem está na liderança percebe. Existem irmãos que muitas vezes vêm me fazer perguntas sobre coisas que eu já falei mais de 10 vezes aqui na igreja. Coisas simples. Deus sabe que nós tendemos a nos esquecer. Por isso nós precisamos de memorial. Por isso nós precisamos da ceia, para lembrar que Ele morreu por nós para nos dar vida. Esse é o memorial. Você tem em terceiro, dentro desse ponto, em terceiro e último lugar, a leitura da palavra da aliança. Moisés não só refere as palavras da aliança, ele lê, observe o contexto de saturação aqui. Ele refere as palavras da lei, depois ele escreve as palavras da lei, e depois ele lê as palavras da lei. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos o tempo todo ter contato com a palavra. Nós precisamos memorizar a palavra, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos guardar a palavra, nós precisamos meditar na palavra. Então você tem a leitura da palavra da aliança, e o povo reitera o voto de obediência. Observe no verso 7, é a segunda vez que o povo diz: tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Nós temos visto que o povo muitas vezes fala da boca para fora, né? O Senhor mesmo lá atrás, quando pela primeira vez o povo fala isso, lá no capítulo 19, o Senhor diz: quem dera que o povo tivesse tal coração, que de fato quisesse me obedecer. Quem dera que o povo tivesse isso no coração. Mas é assim conosco. Às vezes a gente vem aqui, ouve a palavra de Deus, talvez ache uma bênção, quando presta atenção, e depois a gente vai para casa e na segunda-feira muita coisa a gente esquece, muita coisa a gente faz que é contrária àquilo que a gente ouviu. É por isso que nós precisamos o tempo todo ouvir a palavra. Mais uma vez nós aprendemos aqui, meus irmãos, que o culto é um diálogo em que Deus nos convoca a nos aproximarmos. Deus estipula os termos da aproximação, Deus nos instrui, nós ouvimos e respondemos. Por isso, crente, que você tem que cantar. Você não veio aqui no culto só para ouvir a música. Tem crente que vem para cá, parece que ele está num ambiente assim tá ouvindo uma playlist, né? É maravilhoso isso aqui. Não, a Bíblia diz que é para você entoar louvores a Deus. Você deve abrir a sua boca, porque você está respondendo ativamente no culto. É um diálogo. Deus fala. Você gosta quando alguém fala algo que requer uma resposta e você fica em silêncio? A pessoa faz uma pergunta e você fica: espera aí, você está em coma? O que está acontecendo? Eu fiz uma pergunta. Deus fala algo e nós temos que responder ativamente. É isso que é o culto, queridos. Em quarto lugar, nós temos o selo da aliança, então. Moisés sela a aliança, parte do sangue ele colocou no altar, e diz que a outra parte, diz a Bíblia no verso 8, que ele toma daquele sangue e ele salpica, ele asperge sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. Meus irmãos, eu vou precisar, por questão do tempo, encerrar, e nós vamos continuar na próxima semana, se o Senhor Deus quiser. Mas o sangue da aliança, ele é o selo, e esse rito tem um rico significado para a igreja da velha aliança e para nós. É o sangue, de novo, da vítima imolada, do substituto, que sela a aliança. Por um lado, toda aliança era sancionada com sangue. E o sangue é uma espécie de penhor de morte que obriga a obediência. Ele é um penhor dizendo: olha, se você quebrar a aliança, é isso que vai acontecer com você. O rito enfatiza o caráter absoluto do compromisso de aliança e as suas implicações. O propósito de Deus, meus irmãos, com a aliança é a vida. Porém, quando nós quebramos a aliança, o que nós temos é a sentença da morte, que paira sobre aquele que quebra a aliança. Mas quando Deus diz o sangue da aliança, por que ele salpica no povo? Eu quero terminar com isso. Ele salpica no povo como que dizendo:
aquele que quebrou a aliança já tem a expiação, já tem o perdão, porque alguém morreu. O sangue tocando, pingando no povo, era dizendo, quando você quebrar a aliança, aquele sangue é o que Deus vai olhar. O sangue de quem já sofreu a maldição da aliança. Esse é o sangue que sela. Deus na aliança diz, se você quebrar, você vai morrer. E mesmo quando nós quebramos, a aliança é para sempre. Deus não quebra conosco. Então o que ele fez? Quando se quebra a aliança, a maldição tem que vir sobre quem quebra. Mas o que Deus fez? Ele assumiu a maldição da aliança. Quando se encarnou e morreu por nós. Então quando Moisés está dizendo, eis o sangue da aliança, ele está dizendo, vocês estão selados, vocês são infiéis, vocês vão quebrar a aliança, mas eu estou garantindo, com a minha própria morte, que essa aliança não será quebrada. É isso que ele está dizendo. E é só por causa disso, queridos, que eles podem ver a Deus, e eles podem cultuar, e isto aponta para Cristo. Que bênção maravilhosa, meus irmãos. Por isso que nós deveríamos valorizar o culto. Porque nesse culto o tempo todo nós vimos aqui, pedimos perdão e nós cantamos o perdão de Deus. E nós celebramos o perdão de Deus e sabemos que nossos pecados foram perdoados, porque o sangue da aliança foi aspergido sobre nós. É por isso, queridos, que nós devemos ter prazer no culto. Nós vamos continuar na próxima semana, mas eu quero que você reflita sobre isso e sobre como o culto é um momento maravilhoso de memorial, de celebração, de desfrutar da presença de Deus. E aproveite esse dia do Senhor. Nós teremos outro culto à noite, logo mais às 6h30. Prepare-se para esse momento, para desfrutar, atender a santa convocação, ouvir a palavra, responder a palavra, ouvi-la e estar disposto a obedecer, dizendo tudo que o Senhor falou, tudo nós faremos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina sobre como podemos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender as implicações de tudo aquilo que ouvimos e a crescer, ó Deus, em intimidade contigo, mediante a obediência à Tua palavra. E que Tu nos ensines a valorizarmos mais o culto, nos prepararmos para ele adequadamente e desfrutarmos desse momento, ó Deus, para que sejamos ricamente edificados. Louvamos-Te por Jesus Cristo, porque Ele é o mediador perfeito, Ele é o sacrifício perfeito. Ele é aquele que selou a aliança com seu sangue e por isso essa aliança não será desfeita, apesar da nossa pecaminosidade, das nossas falhas. Louvado seja o Teu nome. Que isso tudo enche o nosso coração de maior disposição a crer no Senhor e a obedecer, vivendo uma vida de intimidade com Cristo. Nós te pedimos em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor sacrificial de Deus nosso Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui,